E chegamos na segunda aula da Imersão Dev com o Google Gemini e eu adorei a primeira aula. Ju, foi simplesmente incrível criar um ambiente com Node, importar o Express, né, instanciar lá a execução do Express, criar o endpoint. Nossa, foi tanta coisa bacana. Vamos fazer só um resumo para o pessoal dessa primeira aula? Vamos, um resumo muito rápido. O que a gente criou, né? O que é instanciar, né? A gente criou uma instância, né? A gente criou uma unidade, digamos assim, do nosso servidor que está lá na linha 3 Express, passamos tudo para dentro da variável app. Nosso servidor está fazendo duas coisas nesse momento. Ele está ouvindo requisições que chegam na porta 3000 que a gente conversou. Como que a gente está chegando nessa porta? Através de localhost 2.3000 lá no navegador. E está voltando ali, por enquanto, a gente só tem uma rota, que é a rota /API, e essa rota ela é uma rota do tipo GET, ou seja, é uma rota que vai pegar uma coisa do servidor. A gente vai ver outros tipos de rota. A gente vai lá em localhost, que é nossa URL base, como a gente diz, /API, faz uma requisição para o nosso servidor. Nós estamos indo do nosso computador para o nosso computador mesmo, tudo bem, faz parte. E a resposta, o que vem na nossa resposta? A gente determinou que a nossa resposta tem um status de 200 e um send onde tem os dados. Vamos lá no status de 200. 200 é um dos números, um dos códigos HTTP. O que é um código HTTP? É uma série de códigos numéricos com um texto associado a eles que indica basicamente tudo o que pode acontecer numa conexão entre cliente e servidor. Vamos falar sobre cliente e servidor. O 200 é o que a gente sempre quer, que é o código que significa OK. Ou seja, a nossa requisição foi enviada, foi recebida e devolveu uma resposta com sucesso. E a gente que está determinando que a resposta da nossa conexão é 200, da nossa requisição é 200, e junto com esse status de resposta vem algum dado. No caso, assim, send. São muitos status de resposta, São né, Ju? muitos, são vários. Muitos, a gente não vai decorar todos, mas tem uma forma legal de a gente consultar, né? Exato. Vamos fazer isso. Vou abrir provavelmente uma aba, né? Bora lá pro navegador. O que eu digito? Bom, você nem acredita na URL que você vai digitar. A URL é http. cat, de gato. Nossa, tá de zoeira. É isso aqui? É isso mesmo. É isso mesmo. http.cat. É uma forma divertida de mostrar todos os status possíveis num que a gente chama que é de comunicação HTTP. Eles vão da faixa do 100, que normalmente é... O 100 eu não lembro, gente. É o contínuo. Isso, o continue. Faixa do 200, que é OK e derivados do OK. Faixa de 300, que são redirecionamentos. E o mais famoso está na faixa dos 400, que você já com certeza viu na sua vida, que é o 404. O que é o 404? O 404 é o status que a gente envia na resposta da requisição, dizendo... O que você pediu não foi encontrado. Ou seja, /API não existe, o que você digitou não existe. Então não quer dizer que a sua requisição ela foi feita de um jeito errado. Quer dizer que o recurso não existe. Então, quando a gente monta APIs, quando a gente constrói APIs, a gente mapeia essa situação, a gente, né, quem está desenvolvendo, e o código 404 significa que seu recurso não foi encontrado. E as páginas web, normalmente elas têm layouts, né? Tem templates prontos que quando a gente recebe uma resposta de requisição que bate nesse status, opa, já coloca a página. E é por isso que a gente vê as páginas 404. E o mais legal é que dá para fazer uma malandragem, que não recomendo a ninguém. Você pode retornar o código de erro que você quiser, o código HTTP que você quiser. Você pode pegar uma requisição que deu sucesso, como a nossa, e colocar um 404. Só que como todo código é um combinado entre os devs do mundo inteiro. Então o que a gente espera? Que toda vez que seja uma requisição que retorna sucesso, volte 200. Se não retornar sucesso, a gente tem que tomar o cuidado de não colocar o 200 lá. De novo, não é que não vai funcionar, é que vai estar fora do padrão. E aí acho que os outros 10 vão te olhar meio torto, vão achar seu sistema meio esquisito. Exato, isso é uma convenção, é um padrão que a gente utiliza. A gente, quando está desenvolvendo, é que define. E não, por exemplo, caiu a minha conexão. Não é a conexão que define, é a gente que define. E o erro 400 são erros erros da faixa do cliente.
e o 500 erros da faixa do servidor, ou seja, o seu servidor caiu, recebeu muita requisição, etc, etc. Então, a gente vai utilizar normalmente o 200. E status HTTP é um desses temas que é bacana você depois anotar ali para pedir para o Gemini te explicar mais, pedir para ele te dar mais exemplos, dar uma focada. E o que mais que a gente precisa saber agora? Olha, a nossa aplicação nesse momento, ela funciona muito bem por um lado e decepciona por outro. Ela funciona muito bem porque a gente tem um servidor. Sim. Legal, esse servidor tá funcionando, escuta lá na porta 3000. A gente já tem uma rota. E essa rota retorna alguma coisa, retorna a frase, a Torre Eiffel, iluminada, babá. Por que é decepcionante? Porque o nosso objetivo, quando desenvolvemos o back-end de uma aplicação, é retornar informações e dados que possam ser consumidos lá no front. Ou seja, a gente quer retornar coisas que preencham a nossa pagininha do Insta-like. A gente quer retornar o ID de uma foto, a foto em si, a descrição dela, sei lá, talvez número de comentários. Tem tanta coisa. O que nós vamos começar a construir aqui? Vamos construir uma rota que retorne fotos, que retorne dados para a gente poder consumir no front? Vamos. O primeiro passo vai ser a gente ter uma base de dados. Olha que bonito esse nome, hein? Chique, hein? Base de dados, talvez você que esteja escutando e acompanhando o nosso papo aqui estranhou que eu não falei banco de dados. Eu falei base de dados. O que eu estou dizendo? A gente precisa de algum lugar que a gente possa olhar e puxar esses dados que nós queremos devolver. Mais pra frente, isso até vai ser um banco. Agora, a gente vai criar um objeto especial que existe no mundo da programação, que é chamado de array, é uma estrutura. O que essa estrutura faz? Permite guardar um montão de dados de uma vez só, em um lugar só. Então a gente vai criar uma estrutura que a gente possa depois consultar. Excelente. Vamos para ela? Vamos lá, como que a gente faz para criar? Eu vou criar uma pasta para manter esses dados, eu crio aqui direto. Nesse momento, como a gente vai fazer alguns testes só, vamos criar tudo no mesmo arquivo para facilitar? Beleza. Na linha 2, depois que você importou, vamos criar uma outra const, né, uma outra variável. A gente pode chamar essa const de posts. Ótimo nome. Posts. Ok, igual. E aí, como é que a gente cria um array, uma lista, né? Começa abrindo e fechando colchetes. Sempre abrir e fechar colchetes significa que dentro vai ter uma lista de algum tipo de dado. Pode ser uma lista de strings, uma lista de números. Nesse caso, é uma lista um pouco diferente, porque a gente vai criar dentro dessa lista alguns posts, né? Com foto, com ID, etc. O que precisa ter? Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que cada post tem uma descrição e o caminho da imagem. Tá. A descrição eu posso deixar sem nada ou eu preciso colocar entre... Precisa colocar... Não precisa colocar entre aspas, porque é uma palavra só. Tá. Como que a gente cria esses grupinhos? Dentro do nosso colchete, a gente vai criar esses grupos de informação Entre chaves, né? de chaves. Então, você abre duas chaves e dentro dela a gente vai criar grupos, vai criar duplas de informação. Então, Era bem parecido com aquela do Alura Livros, né, Ju? Isso. Legal. Então, a primeira informação que a gente tem é descrição. Então, descrição, 2 pontos, a gente coloca a nossa descrição. Pode colocar uma foto teste, etc. Vai ser uma string. Vírgula, fora da string. Vamos criar a segunda coisa que nosso post tem que ter, por exemplo, imagem. Imagem, 2 pontos... Também uma string, e aqui a gente pode colocar um placeholder de imagem ou... Por enquanto a gente pode colocar, eu vou te falar um link que você pode usar toda vez que você precisar desse placeholder que a Ju tá falando. Você pode usar esse link que eu anotei aqui, ó. https://placecats.com/MILLIE /300/150. Isso não é um código, tá, galera? É só um link para algo que vai marcar a presença de uma imagem na nossa página. Deixa eu só ver se eu digitei certo esse aqui. Claro. // todas as informações. Então, ó, quando a minha aplicação acessar, vai ter uma imagem de um gatinho. Exatamente. Né? Deu para perceber uma certa temática aqui, uma certa tendência. A gente usa essas imagens prontas justamente para fazer esse tipo de teste, enquanto a gente ainda não tem o nosso. Ah, legal. Tudo normal por aqui. Vamos fazer só com essas duas características por enquanto? Vamos. Então, ok, nós temos uma lista e dentro dessa lista nós temos
objeto. Objeto é essa estrutura composta por conjuntinhos de chave e valor, que a gente chama, né? Então, a gente tem o que é que o tipo de informação que a gente quer passada e a informação em si. Então, descrição, a descrição, link da imagem, o link da imagem. Cada um desses objetos é um item dessa lista. Para a gente testar legal, seria bacana se a gente tivesse uma lista com alguns desses conjuntinhos, alguns desses objetos, né? A gente deixa o Gui digitar aí, pô, o dia inteiro. Vocês vão tomar vai um lá. café, né? Vão Claro, tomar um o suco. desenvolvedor é pra isso, pra ficar digitando coisa. Né? Brincadeira, hein? Não, dá pra ter um caminho melhor. A gente tá falando do Gemini desde o começo, né, Ju? E essa é uma funcionalidade que eu particularmente uso muito no meu dia a dia, que é de eu precisar fazer um mock, um objeto falso para eu consumir em algum lugar. Eu não fico digitando, não. Eu peço pra IA fazer pra mim. Vamos levar esse código lá pro Gemini? Vamos, eu vou fazer diferente, tá? Eu poderia selecionar todo esse trecho de código onde a gente está gerando os objetos, Ctrl C e ir lá no Gemini, ou eu posso fazer isso aqui, pessoal, tirar um print exatamente da página, do trecho de código que eu quero e pedir para que através desse print, olha que chique, hein? Selecionar aqui no Pergunte ao Gemini, Ctrl V. Vai colar o print? Colou o print, não vou nem Caramba! escrever e vou falar assim, ó, baseado na imagem abaixo, crie mais 5 objetos JavaScript. Vamos ver, eu vou torcer meus dedos aqui. Olha, ele pegou, ele vai entender ali o print. Opa, criando mais objetos JavaScript com base no exemplo. Ele me dá uma explicação sobre o que é cada um deles, tanto a descrição como a imagem. E olha aqui, Olha, ele gato criou fazendo yoga, gato fazendo yoga. gatinho dormindo. Adorei já. Ó, Criou até mais do que eu imaginava. Exatamente. Usa o botãozinho de copiar. Vou copiar todo esse conteúdo aqui, né? Ele fala sobre tomar alguns cuidados. Sim, e olha, o Gemini ajudou a gente numa coisa bacana. Ele está ajudando a explicar o que é objeto. Ó, cada objeto é delimitado por chaves, as propriedades são separadas por vírgula, cada propriedade é um par chave-valor. Então veja que tudo que a gente estava falando anteriormente, se você tiver depois esquecer, quiser perguntar de novo, o Gemini vai te ajudar a lembrar. Porque foi basicamente o que a gente explicou sobre objetos. Muito legal. E a gente fez tudo isso para termos no nosso back-end dados para a gente consumir e devolver por uma rota. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos levar essa estrutura do Gemini para o array que nós havíamos criado no JavaScript. Posso dar um Ctrl V? Pode dar um Ctrl V. E a gente vai começar a escrever uma rota para devolver dados que venham desse objeto. Legal. Tá Eu só bom? vou fazer um pequeno ajuste. Eu vou usar para todas as imagens, como a gente está em fase de desenvolvimento, não precisa ser uma imagem real, no link da imagem eu vou usar sempre a mesma imagem, pode ser? Tá bom, Pode. claro. Que aí a gente garante que vai ter o mesmo resultado para todas. Sem problema Tá? algum. Então a gente já tem ali uma estrutura com 6 elementos agora, né? A primeira que a gente tinha, mais as 5 do Gemini. E agora ficou legalzinho. Então a gente tem a mesma imagem gerada, né? Que no futuro a gente vai realizar o upload de imagens de fato, né? Que a gente vai querer manter a nossa página lá do Instabytes. Então, beleza. Hoje, pessoal, agora é o seguinte. Eu tenho os dados aqui. Como que chama quando os dados estão na aplicação, mas não estão no banco de dados? Eles são locais, a gente tá mocando eles. Isso. Mock é um nome muito comum, assim. É um nome porque a gente chique, é um né? nome chique. A gente tá fingindo que aquele dado vem de um lugar onde ele não vem, mas não é para enganar ninguém, é só para facilitar o fluxo de desenvolvimento. Exato. A gente está testando com um array em memória. Olha né? que lindo, hein? Aí foi chique demais. Aí é outro nível. Em memória também, porque se a gente subir o nosso servidor de novo, ele perde um pouco a memória e tudo, a gente perde as nossas alterações. Mas Boa. vamos lá. Eu acho que o próximo Ok. desafio é, talvez no lugar desse send voltar isso, de alguma forma a gente executar aquilo, Trazer né? a nossa lista, Isso. sim. Você já teve uma abordagem muito correta. Exato. Porque você está indo numa rota que já está pronta e a gente vai repetir essa mesma estrutura quase sempre. A gente vai ter o app.get para dizer que a gente vai criar uma rota usando esse método. A gente vai ter o caminho da rota, que por enquanto era /API e agora a gente vai pensar se é o melhor nome. Toda essa estrutura vai se repetir com frequência, Ótimo. então a gente pode adaptar no código. Beleza. Beleza. O que vocês sugerem aqui de mudança? Agora, lembra quando a gente comentou sobre JSON lá atrás? Objeto JSON. A gente vai voltar um pouco nesse assunto. Quando a gente manda e recebe dados nessa comunicação HTTP que a gente conversou, os dados eles só conseguem trafegar como texto. Uhum. Então,
texto vai, texto volta, só que tem um problema. O texto, ele é um monte de caractere, então se esse array, se essa lista de objetos for um textão, a gente não consegue acessar cada um desses objetos e pegar a informação dentro deles. O JavaScript tem que reconhecer como um objeto, que é diferente de uma sequência de caracteres. Para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que adicionar uma rota no nosso Express, para o Express conseguir parsear, que a gente fala, conseguir converter o texto em JSON. Então, no nosso server mesmo, a gente vai adicionar uma linha. Pode adicionar essa linha... Depois do app. Isso. Aí, depois de App Express, a gente vai adicionar app.use, app.use mesmo, abre parênteses, Express, de novo. Com aspas? Sem aspas. Express.json, ou JSON, né? Isso, abre e fecha parênteses. Olha que interessante. Então você está falando assim, ó, o JSON, que é uma forma para a gente ficar transitando texto, né? Muito usado por diferentes linguagens de programação, né? Você está falando assim, Express, servidor, você vai usar JSON. Você vai devolver JSON para as pessoas. Então, tudo que você reconhecer que dê para transformar num JSON, que tiver cara disso, é o que você vai fazer. A gente está indicando que a nossa aplicação usa essa funcionalidade de converter essa estrutura em um JSON. Ótimo. E vamos aproveitar daquele ponto e vírgula simpático no final dessa linha, né? Sim. É isso aí. Beleza. Agora, o Express está pronto para receber isso que vem em texto e transformar em JSON de novo para a gente usar. Vamos na nossa rota, aproveitar. Então, isso que o André estava falando sobre barra API. A gente vai fazer o seguinte, vamos trocar de barra API para barra posts? Porque a gente tem alguns padrões que a gente utiliza quando a gente cria essas rotas. Olha aí. Então, esse é o padrão. A gente está falando de posts do nosso app, da nossa aplicação. E toda vez que bater em post, sabe que a gente tá falando, né? Tá se tratando desse recurso, né? De posts. Beleza. Mudamos. Vamos receber aí requisição e resposta. A gente ainda vai devolver um status 200, que é o status de OK. Só que agora, ao invés de send, a gente tem que avisar .json. No lugar do send. No lugar do send é JSON. E aí, o que a gente vai passar dentro de JSON? O nosso array, posts. Que é o posts ali em cima. Isso. Agora, .json, o Express sabe que ele tem que tentar pegar o que ele vai receber nessa resposta, que vai estar no formato de string, né, um textão gigante, e converter para um formato que o JavaScript consegue trabalhar. Nossa. A partir daí, a gente consegue ir lá no nosso servidor e subir o nosso servidor de novo. Nossa, aí ficou incrível isso aqui, hein? E note que por a gente estar adaptando uma rota que a gente já tinha antes, você só escreveu uma linha, os posts você pegou lá do Gemini e que escreveu mais uma linha para mandar o Express usar essa funcionalidade de converter para JSON. Então, de novo, claro que a gente falando, codando, explicando, pode parecer que é muito trabalho, mas a gente está tendo um trabalho mínimo para construir algo grande. Vamos subir esse servidor aí. Vamos lá, então, npm... Opa, não! Vamos fazer o seguinte? Node! Vamos fazer o seguinte? Oi. Node, vamos dar uma melhorada aqui. Node, antes de server, você vai adicionar hífen. Opa, meu Deus. Opa. Watch, W-A-T-C-H. Isso, Watch espaço de observar, espaço server.js. Vamos ver o que acontece. Oi, O servidor tá escutando. Servidor escutando, hein? Vamos lá no navegador que a gente vai bater agora na rota localhost 3000 barra Posts. Eu vou fazer um teste. Se eu acessar o API agora, eu posso tentar? Claro. Eu tento acessar. Ele deu aqui um... Que é not get. Não existe um get para API, né? Exato, não consegue fazer uma requisição do tipo get. Vamos guardar essa expressão. E provavelmente voltaria um outro status code caso eu queira tratar isso, né? Vamos acessar o posts. E já tá com aquela cara do nosso Instabytes aqui. E a gente está criando já, Gui, uma API. A gente está falando muito dessa palavra API. O que a gente está criando? Nós estamos criando uma interface. Toda vez que a gente fala de interface, a gente está dizendo de alguma coisa que está no meio entre outras duas, que está interfaceando. Por exemplo, a minha caneca maravilhosa está interfaceando a minha água. Eu não vou acessar ela direto, se ela não tivesse aqui, eu não ia conseguir usar. Agora que eu bebi, a nossa solução está interfaceando o quê?
Os dados estão de um lado e o front está de outro. Quando a gente bate nessa rota, nós devolvemos dados. Por isso que a gente já está começando a criar uma API. Tem outra coisa que eu queria chamar a atenção. A Ju sugeriu a gente criar essa rota com o nome de posts. E esse nome não só está no plural, como de fato o que volta pra gente são todos os posts que estavam dentro daquele array. Será que é sempre isso que a gente vai querer fazer na solução? Será que toda vez que a gente entrar no Instabytes, a gente vai querer ver todas as fotos disponíveis? Acho que pelo meu tom é óbvio que não. Não, é. Não é isso que a gente vai querer fazer. Tem hora que a gente vai querer só ver uma foto. Que tal se a gente criar uma outra rota agora para retornar só um post, uma foto das que tem na nossa página? Acho que pensando dessa forma, de algum jeito a gente vai precisar indicar que cada chaves que a gente tem aqui, cada objeto, né, a gente vai ter que indicar. Esse aqui é o objeto, vou chutar aqui, o 1. Esse aqui é o objeto 2. Agora eu quero ver só o objeto 2. Não tem aquela ideia quando a gente clica e aparece de fato, né, a imagem lá no Instabytes? É isso que a gente quer fazer. Isso. E eu acho que para deixar claro também todo esse passo, qual que é a ideia? A gente está aqui simulando um ambiente real. Esses dados que estão aqui, que a gente criou com esse nome que você falou, mocado, eles provavelmente vão ficar em um banco de dados e, de repente, vou dar o exemplo de vocês. Posso dar um exemplo de vocês? Claro. Vamos lá. A Ju fala assim, passa para ele, fala assim, eu preciso de todos os posts. Né? Aí, vai passar o celular para ele vai devolver para a Ju, ou a Ju vai passar para você, o JSON. Então, ó, vamos supor que o André é o back-end, a Ju é o front-end. Ótimo. Né? A Ju pede, André, eu preciso de todos os posts, né? Que é o endpoint que está ali em cima. Todos? Peraí. Todos. Eu vou olhar aqui pro lado, eu vou pegar todos os posts que eu achar, eu vou montar em um formato JSON. E vai. Minha senhora, seus posts estão aqui. Muito obrigada, senhor. Aí a Ju pega esses posts e cria aquela página que a gente vê. Exatamente. Gente, e de verdade, aqui, presta bastante atenção. Isso não acontece só nesse sistema que a gente está utilizando. Todas as aplicações, o Google, a Alura, o Spotify, o Airbnb, todos eles utilizam dessa arquitetura, dessa solução de cliente-servidor. Hoje, nosso objetivo é o servidor. Isso. A gente não está com ênfase em desenvolver a página HTML, CSS. Deixa isso para a imersão de front, né? Imersão React. Mas é por isso que eu quero tanto criar essa rota com um post só. Porque já que a gente está focando só no servidor, eu preciso dar potencialidade para quem for fazer o front usar as informações que precisa. Boa, só que aí agora tem um ponto, que aí a Ju levantou e é importante. A Ju não precisa de todos os posts. Então se eu acesso a minha aplicação, eu consigo visualizar que eu tenho um endpoint para todos os posts, né? Que aqui, get posts. Todos. Devolve todos os posts que você tem no formato JSON. Mudou. A Ju vai precisar agora para post por post. Então eu quero visualizar só o primeiro post, quero visualizar só o segundo. De novo, ela vai precisar perguntar para você. Vai precisar. Então eu posso ter mais de um endpoint, né? Mais de um endereço para servir coisas diferentes. Você não só pode, como você deve. Né? Quando você vai comprar um lanche na sua lanchonete de fast food favorita, se você quer um hambúrguer, você vai lá no caixa do hambúrguer. Geralmente, se você quer um milkshake, se você quer alguma outra coisa, você vai lá na cabinezinha do milkshake. Imagina você vai numa lanchonete, né? Você pede os lanches lá, você fala assim, me vê todos os lanches, mas eu só quero um. Você não vai comer todos os lanches. Não vai conseguir. E você levantou um ponto, né, Ju, que foi aquela parte que o Gui falou pra gente que, nossa, mas como que eu vou saber qual objeto é qual? Boa. Provavelmente a gente vai ter que alterar essa estrutura, né? Sim. Eu não previ na hora, quis fazer uma coisa muito simples e esqueci que toda vez que a gente cria um registro num banco de dados, numa base de dados, esse registro ele precisa de alguma forma de ser identificado, ele precisa de um identificador. Que legal. Assim como a gente, né, tem nosso CPF, RG, o identificador, cada registro tem que ter o seu próprio. Mas isso aí a gente pode pedir pro Gemini. Pode. Então, Posso pedir? Pode. Vai lá pro Gemini e fala assim, da hora. Gemini, a gente esqueceu aqui um detalhe no nosso array de posts. Eu vou selecionar todo a nossa constante de posts, Ctrl C, volta lá no Gemini, vou dar um Ctrl V e vou falar para ele assim, adicione um ID em cada objeto. Pode Quando ser? a gente usa esse ID, é assim o nome mais padrão possível para identificador. Bateu numa estrutura, leu ID, você já sabe, a pessoa quer conseguir identificar
cada elemento que está nessa estrutura. É isso aí. Vou dar um enter e vamos ver aqui o que ele vai gerar pra gente. Adicionando um ID para cada objeto no array posts, né? Então ele deu aqui um problema, né? Que a gente tem um array, mas a gente quer de fato conseguir recuperar essas informações de post de forma individual, tá? Então ele criou aqui um let ID, só que ele fez uma estrutura um pouco diferente, né? Ah, ele criou um código Ele pra criou um gente fazer código isso. para a gente fazer isso, né? Ah, aqui tem, ó. Aqui tem um exemplo um pouquinho melhor. Tá? Isso, dessa forma já está a estrutura final. O que o Gemini fez foi, então, criar um código que iterasse pelo nosso array e adicionasse em cada um ID. É uma solução, viu? Sim. É uma solução possível. A gente vai pelo caminho mais simples, que ao invés de fazer um código que percorra o array adicionando, nós mesmos vamos adicionar um campo a mais em cada um. É isso aí. E ele mostrou aqui, ó. Eu vou pegar dessa aba de resultado, tá? Caso você tenha um prompt bem parecido com o meu, o que importa para mim são esses dois primeiros, tá? Acho que os outros a gente pode... A gente pode copiar e colar. Boa. Então vou fazer o seguinte, ó. Pegar toda essa seleção aqui. Por isso que é bom não se preocupar com esses dados, principalmente na fase de desenvolvimento, né? Então vamos colocar aqui só para ele ficar identado de forma bonitinha. Então temos o ID1, o ID1, ID2. Pode ser só mais um? Pode. Pode. A gente Aí coloca um fica com ID3. 3. E vou mudar a descrição. Foto teste, um gato fazendo Um yoga. gato fazendo panqueca. Fazendo panqueca. É importante a gente ter Panqueca. isso na Beleza. nossa ferramenta. E ID3. Senão a gente vai ter... Os identificadores são únicos, né? Provavelmente a gente teria um problema, né? Ali, né? Ou ele devolveria os dois, né? Não sei qual seria o comportamento. Agora, a gente só fez isso, Gui, porque a gente quer, então, arrumar um jeito de retornar um post só. Foi só por isso que a gente fez essa alteração. Beleza. E aí, Ju, daria pra gente só dar um Ctrl+C, Ctrl+V na nossa rota e fazer um esquema mais simples? Dá. Porque a gente também está dentro de posts. Pensa que a gente está buscando ainda recursos de post. Como que a gente passa para o Express organizar uma rota de forma que a gente possa passar a informação? Porque pensa, posts é meio que fixo. Só que o ID que a gente quer não é fixo. A gente pode querer o ID1, ID2, ID3. Gui, copia esse app.get que a gente vai ver como que o Express faz isso pra gente. Legal. Dei um Ctrl+V aqui embaixo. Beleza. Se você já tiver observado aí as URLs que você navega pela internet, você pode ter visto essa estrutura que a gente vai fazer agora. A gente vai lá em /posts, adicionar uma barra dentro aí da string e adicionar 2 pontos ID. O que é o 2 pontos? O 2 pontos é como a gente diz para o Express que essa informação que quando a gente for lá no navegador, vai ser substituída por um dado variável. Então a gente vai substituir lá no navegador por 1, por 2, por 3. E a gente está identificando, como se a gente estivesse identificando uma variável, pelo nome ID. Beleza? Ok, então fizemos isso. Aqui nossa rota já está pronta. O que a gente pode fazer aqui, vamos tirar isso de dentro do get, vamos criar uma função, pode criar uma função em cima dos apps.get, vamos criar uma funçãozinha para fazer esse trabalho pra gente, de ir lá no array. E pegar exatamente o ID pegar que a gente quer. Exato, vamos criar uma function que a gente pode chamar de busca post. Buscar, posso colocar buscar post por ID? Pode. Post por ID. Beleza. O que a gente precisa passar para essa função? O número do ID que a gente quer buscar. Então, a gente coloca aí ID, beleza. Maiúsculo ou minúsculo, você que escolhe. Dentro da função, agora, pensa, a gente tem um array. Como que a gente faz para entrar dentro de um array e pegar um dado? Aqui não tem nada a ver com Express, aqui é puro JavaScript, porque é um array, é uma estrutura do JavaScript, é uma variável. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai retornar, então, return. A gente vai lá na variável posts, onde está a nossa lista, ponto. Vamos usar um método que o JavaScript tem interno dele para encontrar um dado pelo índice, que é findIndex. FindIndex com I maiúsculo, tá certo? Esse método, ele tem dentro dele uma outra função. Então, abrimos, fechamos. Agora, a gente vai abrir uma arrow function. De novo, dentro do parâmetro, a gente vai escrever... Parênteses também? Tá, parênteses também, para ficar organizadinho. Parênteses, aí... Dentro desse parênteses que a gente criou na arrow function, a gente vai escrever posts ali na linha de cima. Que é como a função vai receber o dado que vem de fora dela. É no plural ou no singular? Post porque é no singular. Porque ele vai selecionar um post. Tá. Então eu vou falar assim, ó, da minha lista de posts, encontra o index, aí ele vai pegar post por post para ver se é aquele index, né? Exato. Tá bom. E a gente, dentro dessa função, vai dar um return, porque a gente quer tirar de dentro da função e tirar de dentro da função, post.id. Post.id. ID igual. Igual. Number com N maiúsculo. Number. E dentro do number, que é uma função, um construtor,
ID. ID. Olha só, o que a gente está passando aqui? Essa função, ela está recebendo um número de ID, pode ser 1, 2 ou 3, tá entrando dentro, isso na linha 20, né? Depois ela entra dentro da nosso array de posts, usa um método que é do JavaScript para entrar em array, e esse método ele vai entrar em cada um dos objetos que estão dentro da array. Nós temos 3, né? Entrou no primeiro objeto, vai dentro de ID, então vai ver se o ID bate com o que a gente passou lá para a função por parâmetro, lá na linha 20. E Bateu? no fundo, né, de novo, a gente tá fazendo uma coisa simples. Isso é lógica de programação com JavaScript. Aqui não tem Buscar nada um de dado profundidade. dentro de uma estrutura. Exato. Só isso. É uma coisa que bem nem dia a dia. acontece no dia a dia, né? Não, mas sabe o que é legal você falar isso, Gui? Que às vezes a gente imagina que o que acontece no dia a dia é sempre complexo, que você vai Não. construir uma montanha. E não é. É usar os recursos simples que você tem para resolver um problema. Recursos simples que a gente tem. O array, problema, preciso retornar solução, criar uma função que busca pelo índice quem tem aquele ID. Sim. E para garantir que é o número, eu já pedi por antecipação, converte esse ID para número, porque caso chegue uma string, vai converter para número. Se chegar como número, não vai acontecer nada. Legal. Beleza? Agora, essa função ela não está sendo executada ainda, ela só foi declarada. Vamos declarar essa função lá dentro do nosso app.get. Então, antes de retornar a resposta, a gente vai preparar essa resposta. Então, a gente vai adicionar na linha anterior, né, ao 27. response.status, isso, na linha 27, const index igual a nossa função, busca post por ID. Agora a gente vai executar essa função. Passando para ela, e agora? Ela está esperando receber um número. De onde vai vir esse número Provavelmente lá do endpoint mesmo, né? Que a gente Isso, fez. mas vai bater no endpoint. Como que a gente passa isso? Da seguinte forma, Rec. ponto Ponto. params, P-A-R-A-M-S, Params. ponto Ponto. ID. ID. Ah, olha que interessante. A requisição tem o valor de ID. Exato. Ah, você pegou bem. E veja que rec é um dos parâmetros que a gente já está recebendo. Que inicialmente a gente não tinha Não usado, né? tava Ele estava usando. até com uma outra corzinha, né? Exato, agora a gente está usando, porque dentro de toda a requisição, ela tem um objeto chamado params, que são os parâmetros da requisição, e dentro tem ID. Por que tem ID? Porque ID, na linha 26, é como a gente identificou esse parâmetro. Se a gente colocasse outra coisa, colocasse GUI, colocasse API, colocasse post, aí seria rec.params.post. A gente está identificando como ID, que é o padrão, né? Para bater o olho e saber, isso aqui é um ID. Legal. E é a partir daí que ele identifica e guarda dentro, e a gente consegue retornar, recuperar esse dado de dentro da requisição. E dá pra galera reparar nesse código que a função que a gente deu Ctrl+C, Ctrl+V, ela ficou muito parecida com a de cima. A estrutura da rota, ela é sempre muito parecida. O que mudou é que agora a gente está chamando uma função para ajudar a gente a retornar um único dado daquele array. Exato. Então, vamos testar agora, batendo em outra rota, batendo nessa rota do ID? A última coisa que a gente tem que fazer antes de testar alterar o JSON, né? é alterar. Verdade. Porque agora a gente não quer mais... Retornaria posts? Retornaria, porque ele ia encontrar lá a variável, mas agora a gente quer retornar index. Então, como que eu faço? Eu vou colocar aí do lado dos posts, que continua sendo meu objeto. Na verdade, a gente pode retornar... Se a gente der o busca post, ele vai retornar o objeto que foi encontrado. Então, o index já deve ser a resposta final. Ou eu tinha pensado inicialmente ser o posts no index. Exatamente. É verdade, é É verdade. isso? Então, é verdade. só recapitulando aqui, o posts é o nosso array, tem um montão de posts lá dentro. Quando a gente coloca os colchetes e passa a variável index lá dentro, a gente está passando a posição do post que a gente quer retornar. Como a gente descobriu essa posição? Com aquela função que nós acabamos de escrever. Tá. Que curioso. Olha, vou ler a função de trás para frente até a gente chegar nesse post. Esse primeiro return post ID com number ID, ele vai falar assim: existe alguém que tem o ID1 igual ao ID1? Existe, vai ser um verdadeiro. Então ele vai devolver, olha, existe de toda a sua base de posts, que são essa aqui em cima, ó, 1, 2 e 3, tem um que tem o valor 2, por exemplo, tá? O que acontece? Quando a gente for pedir para exibir o status code, anteriormente a gente não tinha isso, ó, falando qual era o ID que a gente quer retornar. A gente só tinha assim, ó, devolve todos os posts. Agora não. Agora eu quero que você devolva da lista de posts só o que tenha esse index. Perfeito. Beleza? Isso. A gente pode testar isso, né? Não precisa alterar mais o servidor ou precisa? Exato! O que acontece? A gente colocou aquele hífen watch, agora não precisa mais quebrar e subir o servidor toda vez que a gente altera alguma coisa.
Então a gente pode continuar, toda vez que a gente salvar o nosso arquivo, o servidor reinicia automaticamente com as alterações. Que legal. Sempre que eu salvo, ele pisca aqui, ó, servidor Isso. escutando, né? Muito da hora isso aí. Vamos lá, então voltando, acessando aqui posts. Vou testar aqui o post de novo. Parece que tá tudo certinho, Continua ó, devolveu funcionando. todos, né? No caso agora a gente só tem 3. E se eu coloco no posts /2, é o gato fazendo yoga. Você prefere o gato fazendo yoga ou o gato fazendo panqueca? Eu quero testar os dois pra ver se não tem alguma malandragem aí Então, por trás, beleza, não. vamos lá. 1, 2, 3, gato aqui, ó. E D2, gato fazendo yoga. A gente tem o Perfeito. mesmo resultado, ó. Vou até dar um zoom aqui, ó. E se eu coloco o ID3, aparece aqui, ó, gato fazendo panqueca. Olha, Gui, Que não Ju, se vê todo dia, né? pra mim isso é muito emocionante. Não o gato fazendo panqueca, mas a gente ter conseguido construir isso dependendo do que a gente coloca na nossa rota e do parâmetro, do número que a gente coloca ali, a gente tá conseguindo chegar no post certo. É exatamente assim que uma API funciona. A Exatamente. gente recebe uma requisição, faz alguma coisa no back-end e devolve isso em forma de JSON para quem precisa consumir. Boa. Assim, só para eu conseguir entender de uma forma mais clara, qual que é a grande vantagem de eu conseguir acessar um post e não toda hora ficar devolvendo todos os Olha, posts? quando você está na sua página e quer, por exemplo, mandar uma foto para alguém e dizer, olha, acabei de fazer um post Do gato panqueca, do né? gato panqueca, curte lá, e você manda aquilo para a pessoa, vem um link enorme, não é? Sim. Por trás da página que está fazendo aquilo, tem uma requisição para dizer, olha, nessa página aqui, que é igual para todo mundo, que foto que eu coloco? Ah, deixa eu fazer uma busca por uma foto única. É essa aqui. Puxei nesse campo que é a descrição, que é igual para todo mundo. Nessa descrição, eu vou puxar a descrição associada a essa foto única. Se a gente expandir isso para outros exemplos, no e-commerce, por exemplo, quando que o e-commerce mostra todos os produtos? Quando você entra lá na categoria, cadeiras gamer, ele mostra um monte. Puxa, mas eu quero acessar essa cadeira game. Dou um clique e ele vai montar uma página só daquela cadeira. E eu vou ser polêmico agora. Posso ser polêmico? Pode? Ju, eu não tenho cadeira gamer, você acredita? Eu também não tenho. Eu não tenho, a cadeira é normalzinha mesmo. Você tem? Eu vou passar para o próximo assunto da imersão, Esse porque eu é não muito vou, polêmico. não vou tolerar esse bullying aqui comigo. E pegar algo por ID, pelo identificador único, também é útil quando você quer atualizar. Então você quer atualizar seu endereço, atualizar sua foto, atualizar um post. Como é que ele sabe que é aquele post? Pelo identificador. Não, posso dar um exemplo da vida real? Então vamos supor a seguinte situação, galera. É o seguinte, ó. Uma pessoa começa um relacionamento com outra pessoa. Comum, a gente tem amigos, amigas, né? Sim. Que começam o relacionamento. Terminou o relacionamento. Na nossa base de dados, a gente nunca apaga as fotos. Aí vai ficar as fotos para sempre marcado, mas aquilo machuca a pessoa. Cara, eu tô ficando triste com esse Triste, exemplo. exatamente. Qual é a Quero grande ver onde vai chegar essa A história. grande vantagem da gente conseguir deletar um post, igual a Ju falou, não é só para que a pessoa não fique emocionalmente triste, né? Vendo as fotos de uma pessoa que talvez amava, que talvez não gostava tanto, né? É uma pessoa que vai conseguir editar, a pessoa vai conseguir atualizar. Vamos pensar isso no cenário real, na engenharia de uma maneira aberta? Então, quando eu abro uma conta num determinado banco, existe um identificador meu. Existem detalhes e informações que eu posso alterar da minha conta ali, tá? O que a gente está fazendo aqui de um jeito inspirado numa rede social é exatamente isso. A gente está tornando possível, né? Talvez a edição, a atualização, ou até eu remover um determinado post que eu fiz lá através desses IDs. Por isso que isso aqui é importante. Por isso que essa lei é importante. Tudo que você falou é verdade, mas sabe que tem gente chorando até agora com o exemplo que você começou do ex-namorado. Puxa, eu peço desculpa, gente. Não, foi só um exemplo, tá? Foi só um exemplo. A gente consegue deletar nas redes sociais. A gente consegue. Inclusive na nossa, né? Inclusive a gente vai chegar lá, né? Vai, mas vamos fazer o seguinte, agora que a gente já entendeu como que funciona, você pedir dados numa requisição, voltar numa resposta, etc. No dia a dia a gente não trabalha com um array fixo, né? Não. Mesmo porque esse array, quando a gente reinicia o servidor, qualquer alteração que a gente tivesse feito, por exemplo, deletado o ID1, teria voltado, né? Porque esse array está fixo aí. O que a gente faz agora? Agora acho que é hora da gente dar o próximo passo. A gente pode começar a pensar em banco de dados, e é claro que a gente não vai conseguir fazer uma imersão de banco de dados agora durante a aula 2, mas a gente começa a beliscar um pouco esse assunto.
Primeiro, a gente precisa de uma estrutura para guardar dados. Como a Ju falou, não pode ser o array, porque a memória é apagada depois. Nossa, mas se você for pesquisar bancos de dados existentes, existem vários, existem muitos. A área de banco de dados, por si só, é super ampla e conta com profissionais especializados. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, para nossa solução, nós escolhemos um banco de dados que a gente entende que vai precisar de menos adaptações para a lógica do nosso sistema funcionar. É um banco baseado em documentos, não vamos entrar nessa seara do que é cada tipo de banco, mas o mais importante é, vamos usar um banco chamado MongoDB. Nossa, esse nome é bom de colocar no currículo, a galera gosta, né, Ju? Gosta. O MongoDB, ele é um tipo de banco de objetos, né? A gente não vai entrar muito nessa seara, porém, ele é muito usado em API. Ele é um dos bancos mais usados em desenvolvimento web back-end. Ele tem algumas características próprias, porém, o que importa aqui pra gente é que nós vamos utilizar esse tipo de banco específico na nuvem. Nossa, isso Porque bancos de dados, a gente criou um servidor. A gente criou um tipo específico de servidor. Existem vários tipos de servidor. O nosso é o mais querido, é o servidor de aplicação, onde a gente guarda nossos sistemas, né, as lógicas dos nossos sistemas. Existem servidores de bancos de dados, existem servidores de arquivo estático, existem servidores de e-mail, existem muitos tipos. Só que é um pouquinho... A gente teve aqui um trabalhinho para subir o nosso, não muito, mas a gente vai querer fazer isso de novo para o banco de dados? Nem pensar. Não. A gente vai utilizar um recurso de nuvem. Então, o banco é o Mongo e vamos acessar o recurso de nuvem do Mongo para subir o nosso banco, que vai ser muito mais simples. Vamos lá. Vamos no navegador procurar pelo site Mongo. Atlas, A-T-L-A-S. Ok, é o primeiro mesmo, Mongo Atlas. O Atlas é o nome desse serviço que oferece um banco de dados do Mongo na nuvem. Ok? Criar uma conta super rapidinho, você pode criar com a sua conta do Google mesmo, então... Eu vou fazer isso e daqui a pouco a gente volta. Maravilha, agora que eu já tô, aceitei, Logado. né, logado, ele fala para eu aceitar as políticas de privacidade. Como sempre, a Como gente sempre, aceita. a gente leu, né, enquanto a gente estava fora. Claro, enquanto você estava digitando seus dados. Aí. Isso, a gente leu, mentira. Só aceitou aqui, ó, deu aqui um submit, vamos esperar. Ok, Seja bem-vindo. E... Ah, nuvem, você está pronto para deployar, né, para publicar uma database na cloud. Caramba, e agora, Ju, o que eu faço aqui? Tem alguns dados, você pode dizer que você é um estudante, learn MongoDB, a gente quer aprender. A gente pode, vamos dizer que a gente é iniciante, a gente nunca desenvolver. Ok, qual linguagem a gente vai usar? Vai ser JavaScript / Node. E qual tipo de dados, né? Pode ser catálogo. É legal contar pra galera que esses dados que a gente está preenchendo não vão influenciar na nossa aplicação, tá? Exato, é só para a equipe do Mongo Atlas saber quem é o tipo de usuário que eles estão tendo. Exato. Sim. A sua aplicação vai incluir... não vai incluir nada disso. Nada. Not sure or no no último lá. Não vai ter nada não inclui disso. absolutamente nada. Então vamos lá, aqui, ó, dei um finish aqui. Finish. Agora a gente vai... a gente tem 3 opções de... Que banco de dados é uma coisa que custa dinheiro, hein? Especialmente na nuvem. Mas o Atlas oferece pra gente uma opção grátis. A M0 Free é essa que a gente vai selecionar. Podemos deixar o nome do nosso cluster de cluster 0 mesmo. Vamos selecionar Google Cloud. O nosso banco ficar hospedado na nuvem do Google. Que da hora, hein? Ok, a gente pode tirar o Preload Sample Dataset, que é aquela segunda opção. O que isso aqui faria? Ele ia subir um banco de dados. A gente já ia subir esse banquinho com alguns dados. Ah, tá, não, deixa quieto. Que ele ia fazer baseado na pesquisa que a gente respondeu. Pode deixar quieto. A gente está em São Paulo, ok? Pode deixar São Paulo, que é o recomendado, tá com a estrelinha. Não precisa nenhuma tag. Então, vamos lá. Create Deployment. Fácil, hein? Doeu? Chique, né? Meia dúzia de cliques só. Exato. Agora, o que acontece? A gente precisa criar... Isso é muito importante. Você vai criar um usuário e uma senha
para acessar o seu banco, que é Tá. o passo que está ali no 2. Beleza, Ju, e qual o nome que a gente pode dar aqui? Pode pra ser Gui, né? É Gui o Lima. seu usuário, É o pode seu ser usuário, Gui Lima. Gui Pode User ser- Dinossauro. Pode ser imersão panqueca, não? Pode ser Gui Pode. Lima, vai, Gui Lima. Imersão Guilima. Mais importante do que a gente ser criativo na hora de criar o usuário e a senha é nós nos lembrarmos dessas gente, credenciais. sim, Porque a gente está criando um usuário que vai ser capaz de manipular esse banco. exato. Se você não tem esse usuário guardado, você não vai conseguir guardar nada lá. Tá, eu acho que o Guilima tem que ser direto, né? Sem nada. Acho que né? sim. Já tem um password preenchido, você pode copiar. E, gente, é muito importante, copia esse usuário e senha, guarda num localzinho. Opa, posso ir lá naquele Pode arquivo guardar TXT? naquele TXT, que ele não vai ser comitado. É, E também não tem problema, porque depois que acabar a imersão, a gente vai destruir esse banco. Então, todos esses dados vão Ixi, pro ele veio espaço. só- Ele vem só a senha. Aí você tem que escrever aí o Gui Gui Lima. Lima. É, Gui Lima, tudo junto. Lima. Beleza, Vai que eu esqueço salvou. meu nome, né? Salvou, tudo certo. Beleza, vamos voltar lá pro Mongo para terminar a configuração. Create Database User, botãozinho verde lá embaixo. Criou, perfeito. Vamos pro próximo, que é escolher um método de conexão. Existem algumas formas da gente se conectar, de um banco se conectar a uma API, a uma aplicação. A gente vai escolher a primeira, drivers. Que a gente pode até explorar mais na próxima aula. Aqui É. o nosso Com certeza foco é nós só vamos. criar. Então Exato. vamos escolher Opa, drivers. Olha aí, hein? Aí, tá vendo? Já deu uma coisa que a gente dependência, conhece. A gente já conhece NPM install, a gente já sabe o que é. Então a gente já sabe que no futuro a gente vai ter que instalar isso aí, essa dependência lá no nosso, mas não precisa ser exatamente agora. Tá. Ok. Que mais? Instalou o driver. E agora ele está pensando um pouquinho. Ele está provisionando, né, o nosso cluster e provisionando espaço lá na cloud do Google, onde vai morar o nosso banco de dados. A gente vai esperar um pouquinho. Se demorar, a gente volta daqui a pouco. E a gente sabe que ele provisionou porque vai aparecer um texto aí embaixo que a gente chama de string de conexão. Esse texto não é secreto nem nada disso, mas a gente vai precisar guardar ele para usar depois. Posso colocar no grupo da família? Pode Pode. colocar. Ah, então Esse não beleza. tem problema, porque esse é público, a gente consegue consultar na internet depois. Mais ou menos, né? Porque ele tem um espaço de senha que a gente vai Tá, preencher ó, eu daqui vou a colocar pouco. ele aqui lá no nosso chave... Chave API.txt. Chave API, E depois a gente debate o melhor lugar. Isso. Uhum. Ok. A gente já criou uma string de conexão, parece um endereço HTTP, mas não é, mas o princípio vai ser parecido. Criamos o nosso banco, já temos uma forma de conectar nosso banco à API. Pelo amor de Deus, olha só, a próxima aula, o que a gente vai fazer? Esses dados que a gente está vendo aqui, posts, a gente vai armazenar tudo lá no MongoDB, no cloud. E não só isso, a gente vai armazenar no MongoDB e vai trazer de volta. A Nossa. próxima aula tá incrível. Então, ó, se você chegou até aqui, você está finalizando a segunda aula da Imersão Dev. Lembrando que para que você tenha acesso ao seu certificado, é necessário que você assista às 5 aulas da imersão. E hoje nós estamos fechando a aula 2 de uma forma muito incrível. Na próxima aula, amanhã, a gente vai de fato conectar nossa aplicação com o banco de dados, trazer os dados de lá, realizar algumas operações a mais e isso vai ficar simplesmente sensacional. Te espero lá.